Bom dia, boa tarde, boa noite, talvez, que eu estou vendo que Miguel está aqui. Então, vou tentar deixar o pessoal no mudo. A gente está começando nosso seminário, fazendo esses testes técnicos aqui. Meu nome é Mariana, eu faço parte do grupo Instituto Diáspora Brasil. E hoje aqui, com parceria com os nossos companheiros do Instituto Lula, a gente dá início ao nosso segundo seminário desse ciclo de estudos sobre neoliberalismo, impacto no trabalho imigrante. Eu quero agradecer a todo mundo por estar aqui hoje, agradecer por estar tirando um tempo nesse sábado para a gente estar junto, escutando e discutindo o que a gente tem de atualizado sobre esse tema. Eu vou chamar o meu companheiro Álvaro para dar uma saudação e falar um pouco da nossa proposta geral com esse ciclo de estudos. Álvaro, com você. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Obrigado ao Vinícius pela disposição do tempo dele e para preparar essa palestra hoje, e também aos diretores do Instituto Lula pela parceria que muito nos honra. A proposta do Instituto é uma proposta bastante simples e, ao mesmo tempo, bastante complexa, mas eu penso que com a colaboração de todos, e essa é a primeira prova de que é possível, é tentar criar uma conversa com a comunidade brasileira pelo mundo sobre a sua própria realidade, sobre a nossa realidade, sobre as propostas políticas e as propostas de política pública, aproveitando que temos um novo governo que tem uma sensibilidade muito grande para a questão dos imigrantes, e tentar criar uma produção intelectual que diga, que converse com essa realidade nossa. Essa é a proposta, a gente está começando agora. Vocês podem já ir no site do Instituto, é Instituto diasporabrasil.org, e lá já existe vários documentos, uma base de dados bastante significantes sobre a diáspora brasileira no mundo todo, sobre como votam os brasileiros. São várias formas que a gente acha de tentar entender essa realidade. E eu passo de volta para a Mariana para ela introduzir o Vinícius. Legal. Obrigada, Álvaro. É só lembrar todo mundo que esse é um ciclo de 6 seminários, hoje é o nosso segundo, depois a gente fala o que está vindo pela frente. Os seminários estão sendo gravados também, a discussão é aberta, só para quem está aqui se inscreveu, mas depois vai estar sendo compartilhado nas nossas redes, né, no Insta. Então, vou apresentar o Vinícius para vocês. Primeiro eu quero agradecer a Júlia, que eu já vi que a Júlia está aqui, e ela que nos colocou em contato. Obrigada, Júlia, por ter vindo, por ter feito essa participação. A gente conhece o Vinícius desse grupo, né? Acho que a Júlia, vou convidá-la para apresentar e falar mais de ex-cientistas, ex-bolsistas do programa Ciência Sem Fronteiras, e em conversa com ela a gente ficou sabendo da pesquisa do Vinícius, e ele vai falar melhor da própria pesquisa dele. Eu vou só apresentar o currículo dele, que atualmente ele é professor na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ele é antropólogo pela Universidade doutor em Antropologia Social pela Universidade de Paris, e desenvolve pesquisas sobre transformações no campo científico global, com ênfase nas circulações acadêmicas internacionais entre Norte e Sul. É editor fundador da revista Novos Debates, da Associação Brasileira de Antropologia, e co-chair da Comissão de Migração de 2 instituições que ele pode apresentar depois para a gente, eu não vou nem me arriscar a falar esses nomes. Então, Vinícius, está com você a palavra. Obrigada. Bem, obrigado. Começar agradecendo o Álvaro e a Mariana pelo convite. Para mim, é uma honra poder participar dessa série de Diáspora Brasil, que tenho certeza vai ter vida longa e vai ter um papel muito relevante para debates que são fundamentais nesse momento. Eu sou, então, como a Mariana mencionou,
Eu tenho trabalhado sobre circulações científicas acadêmicas entre Norte e Sul, com minha pesquisa etnográfica, antropológica, né, mas de longa data, diz respeito às relações entre Índia e Europa, sobretudo a Índia e a Inglaterra, pensando, então, as relações contemporâneas numa longa duração dessas circulações acadêmicas. Hoje, eu vou falar um pouco do caso indiano, parto dele, para a gente pensar, não para tecer comparações fáceis e simplistas entre o Brasil e a Índia, há muitas semelhanças, mas há muitas diferenças também, mas pensando um pouco para a gente colocar experiências em perspectiva e pensar caminhos possíveis, né, de coisas que estão acontecendo no mundo. Então, eu estou pensando, em 2018, eu vou compartilhar minha tela, para esquecer. Vocês estão vendo? Tá? Então, em 2018, o jornal britânico The Guardian dedicava uma reportagem à cidade de Bengaluru, mais conhecida como Bangalore, na Índia. Após 30 anos de implantação das primeiras empresas de tecnologia na cidade, lembrava a reportagem, Bengaluru começa a ser chamada Vale do Silício da Índia, graças à multiplicação de companhias e startups que inserem essa cidade no cenário global da exportação de softwares, semicondutores, biotecnologia e defesa. Neste contexto, filiais de empresas dirigidas por indianos vivem no exterior e incubadoras de startups de todo o mundo se instalam na cidade. Vishal Ramaswamy, líder de uma dessas iniciativas, confirma a importância do que o jornal denomina fuga de cérebros reversa, né? Falar desses fuga de cérebros que retornam. Há muitas pessoas de origem indiana que estão no ZEUA, diz ele, investidores, executivos que estão voltando lentamente para a Índia. Eles têm experiência e contatos nos Estados Unidos e estão voltando para estabelecer negócios na Índia. Fecha aspas. Em 4 de janeiro deste ano, Al-Saf Said, que é o secretário da diáspora do Ministério de Relações Exteriores da Índia, asseverava que a diáspora indiana emergiu como uma entidade dinâmica e poderosa na construção de estratégias de soft power que passam pela articulação de uma diplomacia cultural e científica para fins de parcerias estratégicas no campo da ciência e da inovação. Bengaluru não é o único polo tecnológico indiano, mas é certamente o símbolo de mais de 6 décadas de investimento internacional indiano em ciência, tecnologia e inovação. De um país que compreendeu muito cedo, já nos anos 50, que seu desenvolvimento científico e tecnológico nacional dependeria de uma presença global ativa e relevante. E a circulação de seus cidadãos mais qualificados pelo mundo sempre foi parte dessa estratégia. Sua diáspora, que compreende hoje cerca de 35 milhões de pessoas, entre cidadãos indianos e seus dependentes diretos, tem sido um capital humano na circulação de ideias, tecnologias e investimentos. E este não é um negócio vantajoso apenas para a Índia. Há muito que países do Norte, sobretudo os Estados Unidos e o Reino Unido, reconhecem as vantagens dessas circulações para suas próprias nações. Há alguns dias, em 19 de janeiro deste ano, a pauta para a Câmara Alta do Parlamento Britânico era justamente a aprovação de uma colaboração que se chama UK and India Collaboration Roadmap to 2030, um plano estratégico de cooperação em diversas áreas, sobretudo a ciência e a tecnologia. Que também com o microfone ligado. Acho que agora eu digo. Aqui vou ler eu mesmo, só para mostrar que algumas iniciativas
da construção progressiva dessas iniciativas ao longo dos anos, né? Este plano é o resultado de pelo menos 3 décadas de do Estado indiano na consolidação dos laços com uma diáspora altamente qualificada que parte à Inglaterra para ocupar espaços de prestígio e poder. Tais estratégias envolvem o indiano, inclusive em universidades britânicas e centros de pesquisa dirigidos por indianos na Inglaterra, o que pode soar bastante exótico para a gente, né? Pensar que a Índia investe dinheiro nas universidades britânicas. Mas, não nos enganemos, né? Essa diplomacia científica visa também a manutenção de laços políticos de partidos indianos com sua diáspora, que os apoia e financia na Índia, ao mesmo tempo em que para os diferentes governos britânicos, a diáspora, que se sucedem, né? A diáspora indiana corresponde a uma parcela importante e bem vivida do eleitorado britânico. Não posso entrar aqui nos detalhes dessa complexa relação entre diplomacia científica e as políticas eleitorais, né, de ambos os países. O que eu gostaria de focar aqui é o fato de que, no caso indiano, a gente tem um bom exemplo de como países periféricos podem e devem, né, construir uma presença científica global através de investimentos e políticas perenes de cooperação com seus cidadãos no exterior. Começo essa apresentação do caso indiano não para sugerir paralelos diretos e fáceis entre o Brasil e a Índia. Certamente, ambos os países, né, têm semelhanças que são tão importantes quanto as suas diferenças. Isso dito, acho que é sim importante olharmos para outras experiências, sempre situando suas especificidades, a fim de colocarmos o caso brasileiro em perspectiva diante de um cenário global mais amplo e diverso. Assim como na Índia, também no Brasil, as políticas de circulação internacional não são novas, datando ao menos do período de fundação dos primeiros programas de pós-graduação no Brasil, nos anos 60. A partir dos anos 2000, programas de bolsas no exterior foram ampliados, novos programas foram criados, né, sendo o Ciência Sem Fronteiras provavelmente mais conhecido entre eles, né, em razão dos seus famosos 100 mil bolsistas no exterior. Nos anos mais recentes, muito se tem discutido sobre a importância e a falta de condições de reintegração desses pesquisadores no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia brasileiro, né, o que ficou conhecido como a questão do retorno. As diferentes partes deste debate frequentemente defendem posições distintas, por vezes antagônicas. Agências brasileiras de fomento defendem a obrigatoriedade do retorno sob o argumento da necessidade de retribuição do investimento. Nessa perspectiva, a consolidação de um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia dependeria da sua capacidade de acolher no país este capital humano. Já ex-bolsistas, que, por razões diversas, acabaram por permanecer no exterior, reivindicam outras formas de retribuição a partir do exterior. E esta não é uma conversa de apenas dois lados. Isso porque, pouco presentes nela estão aqueles que não têm obrigação legal de retornar, mas que ainda assim gostariam de nutrir relações mais ativas, né, com esse sistema de ciência e tecnologia. Diante desse cenário, eu gostaria de sugerir que a questão que se coloca é de como o Brasil pode aprender com outros países a respeito da promoção de uma diplomacia científica, com o que já tem sido chamado de uma diáspora brasileira de ciência, tecnologia e inovação. Essa não é uma história nova. As iniciativas de exportação de profissionais qualificados e pesquisadores enviados para os Estados Unidos datam ao menos dos anos 60, e não apenas aos Estados Unidos. No contexto da independência dos países africanos, sobretudo a partir dos anos 50, a Índia consolidava sua posição de neutralidade na Guerra Fria, apresentando-se como um aliado natural dos países africanos recém-independentes. E uma de suas estratégias para isso consistia no envio de pesquisadores e professores e profissionais qualificados para países africanos como a Etiópia. A Etiópia é o grande exemplo dessa política indiana, dos anos 50, que investiam pesadamente, né, na fundação de novas universidades nacionais. Países periféricos, ou do terceiro mundo, à época,
né? Sabiam que sua soberania política dependeria de investimentos pesados em ciência e de alianças globais nesse campo. E a Índia, já nos anos 50, buscava construir sua posição de liderança global através da ciência. Naquele contexto, ainda nos anos 60, emergiram os primeiros debates sobre o brain drain, né, a fuga de cérebros, ou brain waste, né, o desperdício de cérebros, para se referir à perda que países periféricos sofriam com a partida de quadros qualificados para países mais ricos. Isso porque, durante aquele período, o sul global ele se tornou um exportador de certos profissionais. E um caso bastante conhecido é o dos médicos indianos, que, nos anos 80, partiram de modo massivo para os Estados Unidos e para o Reino Unido, a fim de suprir demandas locais por esses profissionais. Mas também os profissionais de TI, que são muito conhecidos, a partir dos anos 90, sobretudo para países como a Inglaterra, e que ajudaram na formação de uma diáspora qualificada, próspera e muito enraizada, tanto nos seus países de país de origem, quanto no novo país, na nova casa. A perspectiva da fuga de cérebros dominou essa literatura até os anos 90, quando vimos a emergência de termos como circulação de cérebros, que questionavam o caráter justamente deletério, né, dessas migrações de profissionais altamente qualificados. É importante sublinhar que esses anos 90 foram um período de consolidação de um sistema global de ciência, tecnologia e inovação, baseado em padrões cada vez mais homogêneos de práticas de aplicação, formação e circulação, ao qual países do sul global tiveram que se adaptar. Em um sistema científico altamente globalizado, que a antropóloga Susan Wright chamou de economia do conhecimento, multiplicam-se as instituições em redes transnacionais, projetos de colaboração e incentivos para a circulação de pesquisadores. Mas, sobretudo, estratégias novas de diplomacia científica. E, dentre elas, está justamente a atração por países global desses pesquisadores e profissionais de todo o mundo para o seu território. Os anos 2000 viram a proliferação de novos termos, né? Circulação de cérebros, troca de cérebros, ganho de cérebros, então, o brain drain virou brain gain, né? Sempre os jogos de palavras, né? Gostamos bastante. Brain networking, né? A rede de cérebros, né? Que levaram pesquisadores a refletir sobre os benefícios dessas circulações, que não são necessariamente migrações, né? Circulações no sentido mais fluido do termo, ou diásporas também, né? E no desenvolvimento científico e tecnológico de ambos os países de origem e de destino. Como boa parte da literatura contemporânea tem demonstrado, esses países buscam, nesses pesquisadores estrangeiros do sul e do norte global, não apenas cérebros, mas, sobretudo, intermediários na construção de relações duradouras e estratégicas de cooperação transnacional com seus países de origem. Naquele momento, então, né, no longo dos anos 2000, alguns estados nacionais passaram a desenvolver de modo mais incisivo políticas de engajamento com as diásporas, fomentando eventos, negociando vistos especiais com países estratégicos e financiando o retorno de parte desses cidadãos expatriados, sempre em conjunção com a perspectiva de formação de redes científicas globais. Então, as políticas de repatriamento, elas se davam conjuntamente com as políticas de consolidação dessas redes globais com a sua diáspora. Elas não eram excludentes uma da outra. Né? O que se percebeu ao longo dos anos 2000 é justamente que o engajamento e o investimento nessas diásporas não eram opostos às políticas do retorno, mas, pelo contrário, promoviam o que depois se chamaria justamente de fuga de cérebros reversa, ou seja, essa repatriação. Isso é algo que a gente verifica junto a muitos dos pesquisadores brasileiros, teriam vontade, né, de voltar para o Brasil, mas um dos temores de voltar é o fato de que no Brasil nós ainda temos uma perspectiva muito encerrada, muito nacionalista,
da internacionalização. Então, pessoas que têm trajetórias transnacionais têm receio de voltar para o Brasil e ficar encerrado no Brasil, justamente porque o Brasil não se coloca como um ator transnacional na comunidade científica. É importante lembrar também o campo da ciência, tecnologia e inovação é profundamente desigual em termos globais. Recursos são desigualmente distribuídos, regras de excelência institucional são produzidas por instituições do Norte em benefício próprio, e a capacidade de atração de talentos, né, desses países é muito maior. Contudo, e diante dessa constatação, o que experiências de países periféricos têm apontado é que esses países têm desempenhado novos papéis nessa economia do conhecimento, em áreas como TI, meio ambiente, agricultura e, claro, ciências sociais. Né? Quando a gente fala de ciência, tecnologia e inovação, dificilmente a gente inclui as ciências sociais das humanidades. Isso é importante a gente lembrar. Essas experiências mostram que é possível converter esse famigerado fuga de cérebros, né, numa estratégia para a circulação de conhecimento, de tecnologia e de capital também, de financiamento da pesquisa. E essas parcerias não precisam se dar apenas com os Estados Unidos e a Europa, nem devem se dar apenas só com esses países, né, com essas áreas, mas também com as novas frentes de expansão da ciência, tecnologia e inovação, notadamente o Oriente Médio, a Ásia do Sudeste e alguns países africanos, especialmente. Bem, agora, né, me permitam falar um pouco mais o antropólogo que tem em mim. Né? Até agora eu estava falando, né, eu estava usando essa terminologia que é bastante corrente no debate da política científica, né, fuga de cérebros, circulação de cérebros, né? Mas eu gostaria de sugerir que a gente precisa ir para além da ideia do cérebro. Né? A gente está falando de pessoas. E aí a antropologia tem uma reflexão bastante consolidada sobre políticas públicas, né? O papel do Estado na produção de políticas públicas. E é interessante que quando a gente pensa políticas públicas no campo da educação, no campo da saúde, no campo dos direitos humanos, está sempre, entre outras, está sempre muito presente essa ideia de que a gente faz políticas públicas para o desenvolvimento econômico e social do país, mas também para a melhoria da vida das pessoas. Né? Quando a gente faz política pública na ciência, a gente transforma essas pessoas em cérebros, num número. A gente esquece que elas são pessoas com uma vida. Né? E aí a gente entra numa reflexão clássica também da antropologia, mas que continua sendo fundamental para pensar o mundo contemporâneo, que é a relação entre Estado, sociedade e indivíduo. A relação complexa que é fundamental para compreender a sociedade contemporânea. Né? E aí a gente tem que pensar justamente qual é o papel do Estado no século XXI na promoção de políticas de circulação, de constituição de redes que são construídas por indivíduos, né? Indivíduos que são também pessoas, que são também instituições, porque instituições também são constituídas por indivíduos. Né? Então, e aí a gente tem que pensar, não é apenas, e essa não é uma reflexão de cunho apenas ético, né? Não é uma questão moral apenas, são pessoas, né? Estou querendo fazer um discurso moral, mas é uma questão mesmo de estratégia. É muito difícil a gente conceber políticas eficazes, efetivas, se a gente não levar em conta um fato óbvio. São pessoas que têm vidas, né? E a gente precisa, o Estado brasileiro precisa colocar isso na balança. Como essa diáspora pode concretamente se transformar numa mediação para a construção do desenvolvimento científico e tecnológico numa ciência transnacional. E aí a gente entra também numa outra reflexão clássica da antropologia, que é importante, a relação entre projetos e trajetórias. E isso eu tenho certeza que isso toca a todo mundo que está aqui. Quando a gente constrói projetos de vida, né, em algum momento específico da nossa vida, a gente constrói um projeto tendo em vista campos de possibilidade daquele momento.
que nos parece possível naquele momento, almejável. Só que, ao longo das nossas trajetórias, esses horizontes eles vão se transformando. Porque, conforme a gente avança em projetos, nossas trajetórias, novos projetos aparecem. Então, quando, pegar um caso concreto, quando eu falo também, eu como ex-bolsista, doutorado pleno, que teve a obrigação de voltar para o Brasil, voltei, estou aqui e tal. Quando você recebe a bolsa, uma reflexão muito básica, quando você recebe uma bolsa e que você assina o termo de compromisso da obrigatoriedade do retorno, por exemplo, você está se comprometendo para os próximos 4 ou 10 anos da sua vida, na verdade, 8 ou 10 anos da sua vida, porque você está se comprometendo a passar 4 ou 5 anos naquele país para fazer doutorado e depois mais 4 ou 5 você retorna. Você está gravando no mármore um projeto de vida de 10 anos. No mundo contemporâneo, é muito difícil considerar que as pessoas se projetam de modo tão rígido para tanto tempo. Então, essa é uma reflexão também. Como essas trajetórias elas podem se converter em redes científicas. A gente também tem a questão do modo como políticas, a relação entre direitos e moralidades, que é o fato de que, quando a gente pensa na obrigatoriedade do retorno, seguidamente, a gente está... Isso é uma reflexão importante na antropologia também, a ideia de moralidades. A gente ativa discursos morais, Eu não estou falando de discursos moralistas, necessariamente, eu estou dizendo que tem um tom acusatório, tá? Mas um discurso de ordem moral. Nós investimos em você, você deve retornar. É uma obrigação moral ou ética, A gente pode dizer esses termos. Mas o que boa parte da literatura, eu estou falando de literatura de 20 anos já, pelo menos, tem demonstrado, é que a obrigatoriedade do retorno não é para todo mundo, não é necessariamente a estratégia mais eficaz, em termos estratégicos mesmo, de consolidação dessas redes científicas internacionais. Então, o Brasil tem tido iniciativas ao longo dos anos, dos últimos 15, 18 anos, na construção de redes. Eu não vou ler todas aqui, tem várias, A Integra Brasil é a primeira delas, a Fronteira, a do Silício, a Bay Brasil, o Programa MIT. As duas primeiras são iniciativas de brasileiros no exterior, A terceira, o MIT Brasil, é um programa institucional. A Rede Diáspora Brasil, ela foi liderada pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e com todo o financiamento da Apex e também da participação ativa da Embaixada Brasileira. E depois outras de estudantes, várias autônomas de associações, de brasileiros. Essa de 2019 foi um encontro promovido pela Embaixada Brasileira na Alemanha também. Então, há iniciativas, mas que elas são desconectadas, elas são fragmentadas, elas são esparsas. Isso é o que a literatura também tem. E o que muitos brasileiros no exterior falam. Muitos países têm adotado muitas diferentes estratégias. Então, só para citar algumas rapidamente, a China, por exemplo, desde o começo dos anos 2000, adota políticas de retorno, de envio e de retorno. Hoje, por exemplo, no Reino Unido, são mais de 80 mil estudantes chineses. Eles são o primeiro lugar, estudantes chineses, estudantes estrangeiros do Reino Unido. O segundo são os indianos, que são cerca de 20 mil. E a China tem adotado estratégias de criação de cadeiras, de cátedras, nas universidades de pesquisa para os seus expatriados com certos privilégios. Isso cria certas tensões na comunidade interna. Esses retornados eles são vistos como privilegiados em relação à comunidade nacional. A Nigéria
ela tem essa associação desde 2000 também, a Nigerians in Diaspora Organization of the Americas, que é hoje reconhecida pelo governo nigeriano como uma associação guarda-chuva para o desenvolvimento de políticas de atração de tecnologias, inclusive de capital, dos Estados Unidos e do Caribe para a Nigéria. Também a África do Sul, a South African Research Chairs, que foi criada pelo governo sul-africano e que recebe em sua maioria, não apenas, mas acaba recebendo em sua maioria retornados. A Colômbia tem essa rede, que é a Rede Caldas, que é uma rede também que foi criada por colombianos no exterior e que em começo dos anos 2000 também, e tem módulos em muitos países do mundo. Tem cerca de 15 ou 20 centros em diferentes países, essa rede colombiana, e que também tem relações com o governo colombiano, através de algumas políticas que também oscilam em intensidade. A Guatemala também tem uma iniciativa que chama Converciência, desde 2005, que foi desenvolvida então, pelo governo guatemalteco, e que articula, através de eventos e de diversas iniciativas, pessoas que produzem política científica, pesquisadores e instituições que conectam esses atores. Alguns limites, a partir de pesquisas. E aqui eu vou me referir, sobretudo, aos trabalhos da professora Ana Maria Carneiro, da Unicamp, que é uma pessoa bastante importante nesse campo, tem desenvolvido pesquisas importantes sobre as relações, as políticas de engajamento do governo brasileiro com a sua diáspora em ciência, tecnologia e inovação. Então, algo que ela aponta, por exemplo, é que a diáspora brasileira em CDI tem desejo de colaborar, mas encontra grandes dificuldades, por falta de políticas iniciativas organizadas, com projetos e objetivos claros e duradouros e executíveis, de longa duração, do qual vale a pena se investir, a descontinuidade desses projetos. Então, por exemplo, esse aqui de 2013, 2016, a Rede Diáspora Brasil, foi algo que durou 3 anos e que, em algum momento, simplesmente deixou de existir. Então, o que os brasileiros que se engajaram nesse... Tem muita gente que hoje é empreendedor na área da tecnologia, da saúde, nos Estados Unidos. Eles se engajam, eles se investem e, de repente, não há mais nada acontecendo. Isso causa uma descrença. Então, a cada vez que o governo diz que vai fazer alguma coisa novamente, a descrença é maior do que alguma coisa de fato vai acontecer e que o investimento vale a pena. A burocracia também, no estabelecimento de parcerias, é uma repartição constante, sobretudo, se você pega o caso dos Estados Unidos, que é um país muito menos burocratizado, mas em relação a outros países também, na Europa, Ásia do Sudeste, no Oriente Médio, dificulta a criação de parcerias, de fato, e preconceitos em relação também aos pesquisadores brasileiros, inovadores brasileiros que estão no exterior, como pessoas que têm as costas para o país, essas são coisas que dificultam. E uma coisa interessante também é que a gente vê 2 lados de uma mesma moeda. Por um lado, faltam iniciativas sistemáticas, com objetivos claros, planos de longa duração e de engajamento do Brasil com essas diásporas na construção de redes científicas. E, por outro, quando elas existem, elas são excessivamente centralizadas em planos e ações do Estado, por exemplo, da embaixada, como a embaixada estabelece o que vai ser feito, dando um pouco de protagonismo a esses atores, como os pesquisadores, os empreendedores, os investidores, empresas. O que, nesse momento, eu estou fazendo algumas pesquisas com a professora Ana Maria Carneiro, e o que a gente tem percebido é que tem uma espécie de efeito mordomo,
os termos que um dos nossos entrevistados usou. Ele fala, é como se a gente servisse para abrir portas. É como se fosse um mordomo. Estivesse aqui para abrir portas para outras pessoas. Mas eu sou um líder, eu sou um pesquisador, eu sou um empreendedor, eu não estou aqui só para abrir portas. Então, sempre falta de um protagonismo deles, né? E muitas vezes o papel do Estado, como muitos dizem, não é o de investir bilhões de dólares em grandes mega projetos, mas é o de construir espaços físicos e simbólicos, né, de encontro, de construção de relações e de diálogos e conversas e políticas de fomento desses diálogos e a facilitação desses diálogos, mais do que o Estado liderar o processo, necessariamente. E, além disso, também, como eu já mencionei, pesquisadores brasileiros consideram algumas concepções brasileiras de internacionalização bastante limitadas. Então, há quem diga, veja, já me ofereceram voltar para o Brasil, um grande projeto no Brasil, que seria feito no Brasil, para o Brasil apenas. Então, eu sou um pesquisador que pode morar em qualquer lugar do mundo, competir com qualquer lugar do mundo, fazer coisas internacionais, e o Brasil me chama para fazer uma coisa limitada ao Brasil. Né? Então, eles sentem que voltar para o Brasil também é uma forma de encerramento dentro do Brasil. Né? O Brasil não se coloca como um ator global nessas políticas. E aí, alguns caminhos, né, para ir encerrando. Primeiro, é preciso a gente, né, claro, que a garantia das condições de retorno, a garantia das condições de retorno, elas são fundamentais. Né? Não há nenhuma dúvida de que o sistema brasileiro de ciência e tecnologia ele precisa de mão de obra qualificada e que o fato de que as pessoas não voltam porque não se sentem que podem se projetar nesse sistema de tecnologia e inovação, isso é um problema. Né? Ao mesmo tempo, o investimento nessas redes de tecnologia, de ciência, tecnologia e inovação globais, através do que a gente chama hoje de diáspora brasileira, né, de ciência e tecnologia, ela não é oposta às políticas de retorno, mas são complementares. E elas são complementares, sobretudo, porque o que a literatura mostra também é que investir nessas redes incentiva o retorno. Porque, na medida em que o Brasil investe numa concepção mais transnacional da sua presença científica no mundo, né, os pesquisadores que têm trajetórias internacionais, eles se sentem mais motivados a retornar para o Brasil para continuar fazendo uma carreira internacional, estando também no Brasil. E isso, claro, implica algumas mudanças de cultura institucional e de alguns paradigmas que a gente tem ainda aqui no Brasil, né? A gente, e aí eu falo também, eu sou também no caso mesmo, né? Eu sou alguém que circula bastante, mantém diálogos internacionais, sou professor da Universidade Brasileira, e nem sempre a estrutura das instituições brasileiras, das universidades e das agências de fomento permite ou facilita essas circulações internacionais. Porque a ideia de que você vai para fora do Brasil é sempre vista com suspeita, é sempre perigosa. A gente tem que entender que no século XXI, a consolidação de um sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação, ele tem que ser global. É por aí que passa a construção de uma economia sólida, nacional, passa pela inserção desse país numa economia global, que é complexa. É necessário a gente pensar também no Estado promover uma verdadeira estratégia de diplomacia científica, com espaços de encontro, oportunidade de colaboração, né? E que envolve também uma diplomacia cultural, que envolve um planejamento de longo prazo. Né? Essas estratégias elas têm que ser transnacionais, multinível e diversificadas para a articulação de
diferentes atores, através de diferentes modalidades e com diferentes níveis de presença do Estado. Então, a gente está falando, quando a gente vai para o caso indiano, que tem isso, tem um ministro da diáspora índia, né? A gente está falando de uma estrutura do Estado que claro que no caso indiano, a gente está falando de uma diáspora de 40, quase 40 milhões de pessoas, né? As proporções não são as mesmas, né? Mas de todos os casos, como a Nigéria, a Guatemala, né? A China, etc., que precisa pensar de modo longo prazo uma diplomacia científica, né? E também essas políticas de promoção, elas não implicam necessariamente a construção de grandes projetos, mas da valorização do papel desses pesquisadores e inovadores na relação com o Brasil. E, finalmente, aí eu termino, sim importante a gente pensar na construção de redes e centros de referência no exterior que possam representar essa presença global do Brasil no exterior. Isso é o que fez a Índia, isso é o que fez os países do Norte, também fizeram isso, claro que, novamente, né, a disponibilidade de recursos não é a mesma, né? Países dos Estados Unidos, a França, a Inglaterra, passaram do século XX construindo instituições de estudo, né? Mas, dadas as devidas proporções, a gente precisa se pensar em como a gente produz estruturas de instituições que funcionam como hubs dessas estruturações também. Então, é isso um pouco que eu queria apresentar, algumas informações e termos comparativos, tá? Eu espero que contribua. Foi incrível, Vinícius. Muito obrigada. Acho que você conseguiu tocar em vários pontos, assim, e num tempo perfeito, né? Desde a parte da questão da política pública até a discussão antropológica e moral que isso convoca, que eu acho que é muito necessária, assim. Vou aproveitar que a gente nem combinou isso, mas eu estou vendo algumas pessoas aqui no chat que são participantes desses grupos, que a gente vê que, pelo menos na trajetória brasileira, é o que garante, o que dá espaço para que essa discussão aconteça quando os cientistas, as pessoas auto-organizadas, constroem esses espaços de diálogo, né, por conta da descontinuidade das políticas públicas brasileiras. Então, queria convidar para que as pessoas se manifestem, façam seus comentários, o microfone está aberto, pode mandar pergunta. Eu vi que tem um comentário aqui do Miguel, falando que no Japão o número de pesquisadores chineses antes da pandemia superou 150 mil bolsistas. A tendência atual é que retorna ao patamar de 2019, ou seja, uma política agressiva de envio de estudantes ao exterior, né, como a gente viu no caso da Índia também. Eu penso que Mariana, eu penso que um aspecto interessante que o Vinícius levanta, que, em geral, ele não se dá atenção a isso, é a questão da sociologia e da antropologia do desenho dessas políticas. Por exemplo, as políticas brasileiras, elas são pensadas, como vários países, elas são pensadas no que a Peggy Levitt e a Gleick Schiller chama de nacionalismo metodológico. Só você vê o imigrante como a pessoa que ou está lá ou está aqui. Ou você é imigrante ou você não é. Só você não leva em consideração no desenho exatamente essa condição transnacional, que você pode estar aqui e lá ao mesmo tempo, principalmente na época do internet, na época do mundo global. Você ainda vê, por exemplo, quando foi o Gilberto Gil foi ministro, nós fizemos uma discussão com ele de que a cultura brasileira se faz também fora do Brasil. E aí é outro exemplo, porque ele criou, por exemplo, nessa discussão, ele criou pontos de cultura espalhados pelo mundo todo, porque é a cultura brasileira que está se formando. Você vê hoje, por exemplo, em países como El Salvador, a música de El Salvador é a música dos salvadorenhos de Los Angeles. Então, eu penso que tem muito essa coisa e isso está imprimido no voltar, não? Você vai e você volta. Você não pode ficar indo e vindo.
E os indianos descobriram isso, não? Aliás, os indianos têm a vantagem do fuso horário, não? Porque enquanto aqui a gente está dormindo, eles estão trabalhando. Eles Você estão na acorda. frente, né? E eu penso que esse é um problema grande, é que a coisa do transnacionalismo, essa vai ser a palestra a próxima, não é bastante entendida, virou um termo que as pessoas dizem, mas não conseguem entender de que é um aspecto fundamental no desenho das políticas. Tem a pergunta da Núbia, que já passo para você, Vinícius. A gente tem a pergunta da Núbia perguntando se você sabe como tem sido esse círculo migratório das mulheres, se tem algum recorte de gênero nisso. E eu vou passar a palavra para minha querida companheira Júlia. Obrigada por ter vindo e obrigada por estar falando. A gente não teve tempo de bater uma bola antes, mas eu queria muito que você falasse da experiência de organização de vocês, que o nosso desejo com o Diáspora Brasil é que realmente seja um berço e que a gente use dessa estrutura, use esse instituto como ferramenta para colocar essa discussão na agenda pública brasileira a partir da nossa voz, da voz da experiência de quem vive essa política, né? Obrigada a você. Mas super obrigada a você, Mariana, querida, e todo mundo que organizou para dar esse espaço de discussão para um assunto que, para mim e para muitas outras pessoas, a gente vive na pele mesmo, né? E o Vinícius, muito obrigada pela sua fala, e eu até estava de câmera fechada e foi ótimo, porque eu tenho uma hora que eu me emocionei, exatamente quando você traz essa questão, sabe, para além do cérebro, são pessoas, né? Porque estando nesse movimento já há muitos anos, o que a gente escuta nos encontros e nas reuniões, antes de tudo, são histórias de vida, são as questões como você falou, dos trajetos de cada um. E essa questão do retorno, não retorno, ela é vivida com muito sofrimento, né? Não é uma coisa que é... Porque muitas vezes eu tenho a impressão que no Brasil as pessoas não têm a dimensão do sofrimento que isso é para quem está fora também. Muitas vezes famílias são obrigadas a se dividir porque começaram a constituir família no exterior, né? Quando vai para fazer um doutorado, como você falou, fica alguns anos no exterior, acaba começando a constituir família, e aí acaba dividindo família, enfim, são questões que muitas vezes a gente não coloca na discussão essa dimensão pessoal, humana, dos trajetos de cada um, mas que são essenciais assim, para a gente entender e até pensar nos direitos, né? Na questão dos direitos humanos das pessoas também, né? Não são só cérebros que vão de um lado para o outro. Então, eu fiquei assim, até emocionada quando você colocou, porque nessa vivência de muitos anos, é a primeira coisa que a gente vê, é o sofrimento e são as histórias de cada um que chegam com muita intensidade nas reuniões. E outra coisa que a gente percebe também é que muitas vezes de forma isolada, isso a gente não se dá conta, mas o brasileiro, quando vai para o exterior, muitas vezes está num lugar que não tem outras pessoas vivendo essa mesma situação, e aí acaba que quando a gente faz os encontros dos grupos, muitas pessoas chegam, meu Deus, mas que eu não estou sozinho nesse sofrimento, nessa montanha, e aí essas organizações ajudam muito justamente a gente ter uma força de estar junto e ver que é uma questão maior que as nossas questões individuais e pessoais, são questões que, na verdade, são de política pública, não são só questões, né, de que a gente vive individualmente. Então, muito obrigada. Agora, talvez eu nem me apresentei aqui mais formalmente, mas eu sou Júlia, eu sou justamente uma ex-bolsista do Ciências Sem Fronteira, estou no Canadá, fiz meu doutorado aqui, e desde 2016, quando começou mais concretamente uma discussão sobre a inovação, que é um termo um pouco técnico, mas que é uma outra maneira, uma outra possibilidade de dar de volta, né, para o Brasil, dar esse retorno do investimento que foi feito no bolsista. Então, desde 2016, fiz parte do BRAIN, faço ainda, né, um dos grupos que o Vinícius colocou, e hoje em dia, na verdade, estou até mais ativa num núcleo de vivências do PT e como os núcleos que vieram do Nova Primavera, que também reúne muitos simpatizantes, né, não só petistas, mas um núcleo de ex-bolsistas no exterior, e justamente para pensar esse lado de formulação de políticas públicas para a circulação de conhecimento, né? E como é que a gente pode colocar, porque como o Vinícius colocou,
potencial, e a gente que está aqui fora sabe disso, né? O tanto que a gente pode contribuir para a internacionalização da pesquisa, da ciência e tecnologia no Brasil. Então, é tentar reverter isso e colocar isso como uma coisa positiva e não como um problema de fuga, né? Como se a gente estivesse fugindo e não quisesse mais, virado as costas. Muito pelo contrário, a gente está aqui, a gente quer contribuir, a gente tem muitas maneiras de contribuir. Então, aí a gente está agora num processo, inclusive, de consolidar um documento para ir bater nas portas aí de ministério, de agência, para discutir. A gente até com o Brain já começou, já teve conversas com a CAPES, né? Já fomos recebidos pela CAPES, por exemplo. Então, tem uma abertura, a gente sente que tem uma certa abertura em alguns momentos ali para discussão. É que o problema ele é complexo mesmo, como o próprio Vinícius colocou, tem muita questão de burocracia, enfim, de TCU e tal. Então, é um problema que a gente tem que se debruçar com muitas pessoas, não só cérebros, mas muitas pessoas pensando. Corpos Mas, então, inteiros. agradeço demais, então, esse debate, esse espaço, Mariana. Não, demais. Obrigada por compartilhar. Acho que a gente... Vou passar a bola para o Vinícius fazer um comentário final. A gente já está batendo na nossa 1 hora de programação. A gente pode colocar os nossos contatos aqui também no grupo, no chat, porque eu acho que tem algumas iniciativas que a gente escuta que estão acontecendo de maneira independente. Então, quem sabe a gente possa, de alguma forma, coordenar isso, saber uns aos outros o que está rolando e ter mais força, né, para conseguir sair batendo na porta aí, Júlia. Temos muitas mãos. Vou colocar o meu contato também e pedir para o Vinícius fazer um comentário geral aí para nós, para finalizar. Obrigada. Não, acho que, né, vou pela ordem. Acho que o Álvaro trouxe, é bem importante que o Álvaro trouxe, né, essa ideia também que a PEG estuda, né, do nacionalismo metodológico, né, ou você está aqui ou você está lá, né. Eu acho que uma boa forma de a gente entender que as coisas não são assim é que, por exemplo, né, quando o Lula está em Brasília, ele não está apenas em Brasília, está no país inteiro, porque uma estrutura institucional faz com que a presença dele se capilarize nacionalmente. Ele não precisa estar no Acre para resolver alguma coisa relativa ao Acre. Então, quando a gente entende, a gente desterritorializa, a gente tem uma visão muito territorialista, né, do mundo, como se a nossa presença física implicasse necessariamente uma contribuição para o local, né? Para a política pública no Brasil sobre isso. E assim, eu acho que também isso é uma coisa que eu queria enfatizar. Quando a gente fala também de questões transnacionais, eu tentei ao longo da minha fala trazer isso. A gente tem que ter cuidado para não apagar o fato de que todas essas redes, essas relações, essas científicas, elas estão atravessadas por desigualdade, né, entre países, né? Não é uma panaceia também, né? Não é uma coisa. Essas colaborações, elas não são iguais, igualitárias, dificilmente são, mas isso é um fato. Então, um pouco como no campo da economia, o fato de que a economia global é profundamente desigual e a gente precisa lutar para, dentro dessa economia, criar estratégias que nos beneficiem. Então, dentro dessa economia do conhecimento, que se torna um sistema global de ciência e inovação, é isso que a gente precisa pensar muito pragmaticamente. Como é que a gente contorna essas desigualdades, tenta superar essas desigualdades nas relações internacionais também. Né? Obrigado, Júlia, pelo testemunho, muito bom te ver. Eu acho que é isso, assim, a gente precisa entender que os nossos nacionais fazem parte da nossa nação, né? Transnacionalmente. Isso é uma coisa muito, muito clara das estratégias do governo indiano. E eu tenho sempre muito cuidado de fazer comparações, porque também quando a gente fala do governo indiano, a gente está falando de um governo de extrema-direita,
e que tem relações com uma diáspora que é bastante, que em boa parte apoia esses governos de direita. Também as comparações têm que ser muito cuidadosas, mas o fato é que a Índia tem investido há muito tempo na construção de um nacionalismo tradicional. Ela entendeu que a nação está além do território nacional. A nação não é o território nacional. E os nacionais não são apenas aqueles que estão dentro do território nacional. A nação, ela se espraia por esse mundo. Então, dadas com toda a cautela para que não pareça que eu estou sugerindo que a gente adote um tipo chauvinista de nacionalismo transnacional, não é isso? Mas o que isso mostra é que a nação não está ancorada apenas no território nacional. A nação é global. Por exemplo, a ideia de inovação, né, a gente discutiu rapidamente, naquele momento que a CAPES, eu estava no final do doutorado, a CAPES publicou o edital de inovação, que foi um edital que, feito para ninguém conseguir, né, ganhar. É interessante o termo, né, porque inovação fala de uma dívida. Aliás, a minha se paga, eu acho que daqui a alguns meses. Nós temos uma dívida valorada, né, valor, com o Estado brasileiro. Então, na verdade, o Estado brasileiro nos emprestou dinheiro e a gente paga o Estado ficando no Brasil. Né? Na verdade, é um empréstimo que a gente fez lançar um edital de inovação. Então, essas perspectivas, eu acho, por isso que eu digo que essa cultura, existe uma cultura institucional que a gente precisa repensar, para pensar política científica para além desses cálculos mais imediatos. E pensar na vida das pessoas. Isso não é banal. Demais. Estou me segurando para não fazer muitos comentários, porque o tempo já está acabando e eu acho que esse é um assunto que mexe muito com a gente, né? Com quem está fora, assim. Mas eu acho que agora eu tenho que agradecer, eu vou ter que engolir todos esses comentários e que nos instiguem para a gente ter uma próxima conversa. Eu quero convidar mais formalmente aqui a Júlia e o Miguel, as pessoas que estão acompanhando essa discussão, para que talvez daqui a gente continue isso, que isso seja só um primeiro debate introdutório, né? Desejo que a gente consiga, quem sabe, construir essa agenda comum aí e fazer ela conquistar um lugar. Quero agradecer a todo mundo que participou, muito obrigada. Esse foi o nosso segundo seminário desse ciclo de estudos. O próximo vai ser no dia 25 de fevereiro, com o nosso amigo Álvaro Lima, que vai estar indo um pouco mais profundo nessa discussão sobre o transnacionalismo, né? O título da palestra vai ser um novo modelo de reintegração das populações imigrantes. E o seminário está sendo gravado. Quero agradecer os comentários do chat, o Davi, o Dalton, que estão mandando parabéns. Muitos parabéns a você, Vinícius, pela tua apresentação de hoje. A Núbia também, obrigada. E o seminário foi gravado, depois vai estar publicado no YouTube do Instituto Lula e a gente continua em contato, pessoal. Eu acredito que seja isso. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada a todos. Miguel, te esperamos aqui no próximo.